Será que há uma hora certa, pré-determinada para a desencarnação? Ou poderemos ganhar mais tempo de vida, dependendo do que fazemos por aqui? Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo. Este é mais um vídeo respondendo perguntas que vocês deixam aqui nos comentários. A primeira pergunta de hoje, e todas vão girar em torno desta temática, é de um inscrito que se intitula como Milico Carioca. Então ele pergunta se existe a possibilidade da passagem ser estendida, passagem vida física, ser estendida devido ao encarnado estar realizando um bom desenvolvimento e bons trabalhos neste plano. Sim, existem várias obras do Chico Xavier, de outros autores, várias referências que mostram que é possível sim obter a chamada moratória espiritual. Este é o termo mais usado quando queremos nos referir a este tipo de acontecimento. Mas ela acontece em situações especiais, não é sempre. Quais seriam os critérios? Nestas obras não fica muito claro o que acontece, mas se uma pessoa, ao final da vida física, está passando por acontecimentos muito importantes, que ela precisaria de mais algum tempo para concluí-los, às vezes situações familiares em que ela está se esforçando muito para atingir um entendimento que pode beneficiar muitas outras pessoas, ou ela está passando por situações específicas que podem proporcionar grandes guinadas em sua evolução espiritual, grandes gatilhos para uma expansão de consciência, e precisa também de um tempo maior para ficar aqui. Ou se ela desempenha papéis que beneficiam muitas pessoas e ganhou um merecimento para estender estas boas obras por mais tempo. São várias situações em que a espiritualidade analisa na hora de definir se alguém precisa, merece uma moratória. Agora, quando a gente fala em moratória, necessariamente implica que nós já teríamos um tempo mais ou menos certo para permanecermos encarnados. Como isso acontece? Os textos, principalmente no Livro dos Espíritos, se fala que nós temos uma energia chamada fluido vital que vitaliza a matéria orgânica, faz um intermédio entre o corpo físico, o corpo espiritual, e tudo indica que nós temos uma certa quantidade de fluido vital e também capacidade de metabolizá-lo. Não é só uma questão de quantidade, porque fica claro que os órgãos do nosso corpo físico precisam estar em condições de metabolizar este fluido vital. Não é só a presença do fluido vital se os órgãos, principalmente os órgãos vitais, não estiverem em condições, estiverem danificados. Então parece haver uma conjunção. Ao mesmo tempo em que temos uma quantidade desta energia que consumiremos ao longo da existência, também precisamos vir com uma carga genética. E no livro Missionários da Luz, este livro aqui, quando André Luiz visita o departamento de reencarnação da colônia nosso lar, ele fica muito impressionado, porque ele vê muitos técnicos espirituais trabalhando em mapas de cromossomos, de futuros corpos físicos. Então a espiritualidade consegue atuar para que geneticamente tenhamos o equipamento ideal, coerentemente com o que nos propomos a realizar aqui. Então, além da quantidade de fluido vital, também precisamos ter um equipamento físico propício para metabolizá-lo por um tempo pré-definido pela espiritualidade. E o mesmo André Luiz, neste mesmo livro,
ele traz aquela noção de espírito completista, que seria justamente o ser que, por cuidar bem do seu corpo físico, inclusive em nível emocional, porque o descontrole emocional consome muita energia. Uma pessoa muito irada, uma pessoa que se aborrece por qualquer coisa, ou que vive muito triste, enfim. Tudo que não está dentro de um equilíbrio, do equilíbrio possível para criaturas como nós, vai consumir um excesso de energia e ela vai acabar desencarnando antes. Isso também pode ocorrer por conta de hábitos de alimentação, vícios e tudo mais que pode acontecer que acaba fazendo com que o ser desencarne antes do previsto. Aqueles que conseguem ir até o período esperado têm essa classificação de completista. E segundo o que André Luiz nos esclarece, os espíritos completistas eles ganham mérito e merecimento para influírem, para influenciarem nas escolhas de novos corpos físicos, de futuras encarnações, porque cuidaram bem da máquina orgânica que utilizaram na sua última vida. Então, na hora que é necessária uma moratória espiritual, os amigos espirituais eles têm recursos, tanto para restituir a nossa quantidade de magnetismo, de fluido vital, como para atuar nos órgãos do corpo físico que estão danificados. E para isso eles têm recursos até tecnológicos que nós não temos muita noção. A tecnologia no mundo espiritual é muito mais avançada. Então eles atuam nessas duas frentes quando querem proporcionar um maior tempo de vida para o encarnado, tanto na quantidade de fluido vital, como no reparo de órgãos que são essenciais à vida. Há uma passagem da vida de Chico Xavier em que um de seus irmãos estava quase morrendo, no leito de morte, e o Chico viu muitos espíritos ao redor de sua cama. E ele ouviu de Emmanuel que aqueles seres estavam conversando e debatendo se o irmão de Chico Xavier iria desencarnar ali ou se ganharia uma moratória. O próprio Chico Xavier foi alvo de uma moratória espiritual, segundo a opinião de algumas pessoas, quando ele estava quase desencarnando naquele hospital em que 2 fechos de luz entraram pela janela, foi até alvo de matéria do Fantástico, e no mesmo momento em que a câmera captou este momento, Chico disse que foi visitado por Emmanuel e por sua mãe. E daquele momento em diante, o Chico melhorou muito, teve alta e viveu por mais algum tempo. Geralmente quem recebe esse benefício da moratória espiritual nem sabe, nem percebe. A espiritualidade age com discrição, de forma singela, e nunca há privilégios. Há aqueles que não recebem a moratória, mas se estiverem passando por momentos críticos, na fase em que já estão apresentando sinais de desgaste sério da maquinária orgânica, se precisarem de um tempo a mais para concluir algum projeto importante que levará a um ganho de evolução espiritual, com certeza a moratória espiritual estará na mesa como uma possibilidade. Não existe rigidez nas leis divinas, tudo é flexível, tudo é passível de alteração, tudo age de acordo com inúmeras variáveis que se adequam também à nossa boa vontade de caminhar em harmonia com as leis divinas. Há uma citação do Emmanuel que ele diz que toda vez que a justiça divina nos procura para acerto de contas, se ela nos encontra trabalhando em benefício dos outros, manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. E em algumas situações isso vale até mesmo para a desencarnação. É claro que em algum momento ela terá que ocorrer, mas dependendo do que estiver acontecendo, por misericórdia divina, o momento pode ser adiado. A próxima pergunta é do Juan.
Você poderia falar um pouco sobre o fato de alguns meditadores, monges, poderem decidir o momento de seu desencarne? É uma tradição conhecida no universo yogi, inclusive Paramahansa Yogananda, que já citamos em alguns vídeos, ele desencarnou por meio do chamado Mahasamadhi, ou seja, esses espíritos atingiram um grau de evolução em que conseguem perceber que o momento do desencarne se aproxima e escolhem o momento de deixar o corpo físico de forma consciente, praticamente sem precisar de auxílio espiritual para se desprenderem do corpo físico. O caso de Yogananda, ele ainda deixou o corpo físico impregnado com o seu duplo etérico, cheio de energias positivas que fizeram com que o seu cadáver apresentasse aquele fenômeno de não se degradar por muitos dias. Isso aconteceu com outras grandes figuras da história, como Teresa d'Ávila, uma grande santa da Igreja Católica. Temos um vídeo também sobre ela aqui no canal. Então, o desencarne consciente, conhecido como Mahasamadhi, de forma alguma pode ser interpretado como uma forma de autoextermínio, porque, primeiro, que são espíritos que nem precisariam mais reencarnar. Eles estão aqui em missão, por amor à humanidade. Espíritos deste nível de expansão de consciência, que já dominam processos tão intensos como a vida e a morte. Eles estão aqui por missão. Quando completam o seu planejamento, eles que estão constantemente em contato com seus mentores, sempre que repousam, se projetam conscientemente do corpo, conseguem perceber a situação de uma forma mais ampla. Claro, tem o avanço moral e intelectual para não só perceberem o momento do desencarne se aproximando, como escolherem o melhor momento para que isso ocorra. No caso de Yogananda, ele estava num jantar nos Estados Unidos, com a presença do embaixador da Índia, que foi visitá-lo lá nos Estados Unidos, a presença de muitos de seus estudantes, e após um pronunciamento em que ele recitou um poema, falou do seu amor ao seu país, a Índia, ele simplesmente descansou logo após terminar de recitar o poema, deixando mais essa lição para todos e um legado muito grande. Ele que foi um dos maiores divulgadores dos conhecimentos orientais aqui no Ocidente, seguindo a tradição que se iniciou com Swami Vivekananda. Foi o primeiro destes grandes mestres orientais que vieram para o Ocidente disseminar conhecimentos tão importantes para a mente ocidental. E este livro é o principal, é o mais conhecido do Yogananda, a Autobiografia de um Yogi. Uma leitura fantástica que eu recomendo para todos vocês. Mas para seres como nós, que não atingimos ainda esta iluminação, esta autonomia sobre os nossos próprios destinos, não sabemos ao certo a hora que vamos desencarnar, o que nos aguarda nos próximos lances da jornada. O melhor é que continuemos fazendo o nosso melhor, sem esperar por uma moratória, fazendo o melhor hoje, fazendo o que nos é possível, sem, claro, nos martirizarmos ou exigirmos algo que ainda não conseguimos, vestirmos máscaras ou adotarmos posturas perfeccionistas que tanto nos fazem mal. Uma frase de Jesus que eu gosto muito, quando ele diz que nos recomenda para andar enquanto tivermos luz. Façamos isso para o nosso próprio bem, porque a vida é muito preciosa. A gente não tem ideia de quantas coisas precisaram acontecer, de quantas pessoas se envolveram no planejamento, na execução das ações que levaram a nossa possibilidade de nos materializar neste mundo. Não foram só os nossos pais os responsáveis. Há espíritos que nos ajudam a aqui chegar, que nos orientam, que cuidam de nós. Nossa família espiritual é muito grande, ninguém está sozinho. Então eu quero te agradecer por ter ficado comigo até aqui. Te pedir para deixar o seu comentário
deixar sua pergunta, se possível curtir o vídeo. Também é importante compartilhar com alguém que você conhece, que pode se interessar por esse conteúdo. Quero também agradecer aos novos membros, apoiadores do canal, a Suzana Oliveira, Paulo Mesquita e o Rogério Monsó. Muito obrigado. Vou deixar na tela final um vídeo que fala sobre um político que teve a desencarnação antecipada pelo mundo espiritual. Se você quer entender os motivos, assista ao vídeo. E o outro vídeo eu vou falar sobre experiências de quase morte que deixaram efeitos colaterais impressionantes. Alegria, você é um espírito imortal vivendo num universo sem limites. Um grande abraço para você, muito obrigado, até um próximo vídeo. Tchau!